Ainda continuando na primeira carta de Pedro, capítulo 5, na parte final, nós encontramos o tema daquilo que pretendemos trabalhar hoje, que é, o texto sagrado diz assim: sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A ideia que Pedro está trazendo é que esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, eles podem, devem e unicamente serão feitos por intermédio de Jesus Cristo. Mas vamos tentar entender um pouquinho isto. Quando nós vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: vocês são aqueles que, como cartas vivas, pedras vivas, agora cartas vivas, que escrito aquilo que Cristo fez, escrito nos corações, não foi uma carta escrita com tinta, não foi escrita em pedra, em pergaminho, mas foi escrita nos corações e foi escrita pelo Espírito de Deus vivente. Nessa escrita dos nossos corações, isto pôde ser feito por quê? Porque por intermédio de Cristo a mensagem foi dada, Paulo foi um dos mensageiros, nós todos nos tornamos mensageiros para a constituição de toda esta nova criatura que existe em nós por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em um outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui tem uma coisa interessante, porque mesmo a pessoa de Cristo, ele não se arvorou, ele não buscou, não trouxe a si a condição de ser sacerdote. Quando nós vimos lá atrás a questão de que nós somos sacerdócio santo, é porque Deus nos constitui como sacerdócio santo. E Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote. O que significa isso? Lá no passado, o sacerdote oferecia no lugar santo os sacrifícios. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele pegava esse sacrifício, adentrava o Santo dos Santos, oferecia sacrifício por si mesmo e por todo o povo, uma única vez ao ano. Agora, Cristo, não uma vez por ano, mas uma vez definitivamente, já não há outra necessidade, rompeu-se o véu. E este sacrifício, Cristo agora como sumo sacerdote, apresenta diante de Deus. O que significa isso?
nós apresentamos como sacerdócio santo a nossa vida como pedras vivas, ligadas nesse mesmo Cristo. Nós somos constituídos sacerdotes, apresentamos isto em nome de Cristo ao Pai, porque Ele é o sumo sacerdote. Então, quando nós apresentamos a nossa vida, nós estamos dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o único intermediário entre nós e Deus. Ou, em outras palavras, significa que o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele vai levar a Deus o nosso sacerdócio santo, ou seja, em outras palavras, a nossa nova vida agora, a nossa vida oferecida de forma agradável diante de Deus, casa limpa, morador perpétuo, e nessa condição nós podemos ter a intercessão por intermédio de Cristo, sumo sacerdote. Nós temos essa intercessão junto ao Pai. Por isso é que quando nós oramos, nós dizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. É esse intermediário que apresenta os nossos pedidos diante do Pai. Hebreus capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Veja que o texto está dizendo que o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele entrava pelo povo. Agora o Senhor Jesus Cristo, que é esse sumo sacerdote para sempre, ele faz o trabalho que era do sumo sacerdote, porque ele assumiu para si apresentar-nos diante de Deus. Hebreus ainda, no capítulo 8, versículos 1 e 3, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de majestade nos céus. Olha que coisa maravilhosa! Cristo, como sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus no trono celestial. E diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E Jesus Cristo teve o que oferecer. Ele ofereceu a sua própria vida como sacrifício vivo, para que nós possamos ter agora intimidade e comunhão plena com Deus. Ainda em Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 16, nós encontramos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes na nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas? São as vezes em que nós perdemos essa visão clara de que nós somos casa espiritual, que nós somos sacerdócio santo. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esta é a característica de Cristo, é o sacrifício que foi ofertado sem mácula, sem mancha, sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que ele está dizendo com isso? Que este sumo sacerdote agora, ele está à nossa disposição para que nós possamos apresentar
constantemente a nossa vida diante de Deus. Por isso a necessidade que temos de constantemente estarmos confessando os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Esta é uma condição de sacrifício que o sacerdote santo, nós, temos agora que apresentar diante de Deus. Mas ainda em Hebreus capítulo 9, versículos 24 e 25, nós encontramos o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Também encontramos em Hebreus capítulo 3, versículos 6 a 8, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Vejam como o texto de Hebreus diz que Cristo está habitando uma casa. Essa é a casa espiritual que fazíamos menção lá atrás e que Pedro cita. Essa casa somos nós, onde Ele está. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa o convite que Deus faz ao ser humano. Esta casa é um interesse de Deus que a nossa vida seja transformada nessa casa espiritual. E a transformação nessa casa espiritual somente é possível por intermédio de Jesus Cristo, que fez o sacrifício definitivo e único para poder remir, para poder trazer-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesta casa somos nós, Cristo habita nela agora. Por isso nós podemos, na intimidade de relacionamento com Ele, com o Pai, por intermédio do Espírito, nós podemos ter essa experiência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje que o convite faz, algumas gente fala assim, hoje, quem sabe, mas hoje, amanhã, depois, etc. A palavra é muito clara. Hoje, você ouvindo essa mensagem, não faça com que o seu coração endureça, mas endureça como uma pedra, mas faça que ele seja uma pedra viva agora. Uma pedra que, na comunhão com a pedra angular, que é Jesus Cristo, possa expressar toda esta vida, toda esta significância daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isto é muito significativo. Esse é um convite reiterado por Deus constantemente a todas as pessoas. Por isso é que nós temos um relato histórico muito interessante. É o relato que está em Lucas capítulo 23, 40, 43, quando no momento da crucificação de Cristo, Cristo foi crucificado entre dois malfeitores e um deles virou e disse assim, se tu és o Cristo, você está falando que você é o Cristo, desce daí e tira a gente daqui também. O outro, ele ouviu, se hoje ouvirdes a sua voz, ele ouviu a voz, não endureceu o coração, e Lucas 23, 40, 43 diz assim, respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, este que ouviu a voz, repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade,
com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, falando de Cristo, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus Cristo respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha, a promessa é uma promessa imediata, é uma promessa que tem efeito imediato, porque não somente Cristo, mas este ladrão da cruz, que a gente conhece com essa menção, este teve a promessa de Deus, porque ele ouviu: hoje, se ouvirdes a sua voz. Ele não endureceu o seu coração, mas clamou por Jesus Cristo, e Jesus Cristo lhe deu então a promessa. Isso nos faz pensar algumas coisas. Quando temos esta ideia de que sempre a nossa vida, aquilo que nós vivemos, deve ser de alguma forma agradável a Deus, e depois em outros estudos que ainda vamos fazer na primeira carta de Pedro e outros textos bíblicos, nós vamos ampliar um pouco esse estudo. Mas nós somos um reflexo da imagem de Deus para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos como que um espelho. Por isto, a importância de estarmos ligados e na intimidade com o Pai. Meu Deus e eu andamos sempre juntos. Por isso é que eu posso estar orando por você da mesma forma que está na carta de Judas, que não é o Iscariotes, é Judas, meio-irmão de Cristo, que escreveu uma carta curtinha. E lá no finalzinho, ele diz assim: ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Esta é a oração que deixo neste momento, com o convite de que Cristo está à disposição para oferecer diante do Pai, como sumo sacerdote, o nosso sacrifício. É por intermédio dele, só por intermédio dele. Deus te abençoe.